Rapaz, nos últimos 2, 3 dias aconteceu tanta coisa envolvendo o nome do Barcelona, seus jogadores, suas lendas como o Messi, que, mano, eu até me perdi no pagode aqui, tá ligado? Eu tava trabalhando muito em outros canais aqui, em outros, meus outros, né, projetinhos de vídeo ali e tudo mais, minhas outras contas, que acabei não conseguindo me organizar pra trazer os vídeos aqui diariamente pra vocês. Então eu começo esse vídeo pedindo desculpas, beleza? Mas vamos botar os assuntos em dia, né? Voltar aqui pros videozinhos diários, trocando papo sobre o mundo do futebol, o mundo do Barcelona. E eu quero começar com o vídeo de hoje falando sobre a questão do Yamal, Lamine Yamal e a Espanha, né? E o Barça. Que treta foi essa? Talvez vocês tenham ficado um pouco perdido, tá ligado? Pra quem acompanha, torce pro Barcelona, não entendeu exatamente a nota. Não a nota, né? O comunicado que a Espanha soltou ali do porquê o Yamal foi convocado e desconvocado. O que aconteceu com a questão da lesão dele. Eu vou explicar nesse vídeo, tá? Resumir pra vocês. Eu já resumo pra vocês, galera. Não é que o Barcelona... ele foi sacana com a Espanha. Ele foi... tipo assim... Ele passou a perna na Espanha. Ele meteu o famoso atestadozinho de hospital pro jogador não ir trabalhar. Não, calma, não foi isso. De fato, rolou uma... Assim, por parte do Barcelona, rolou uma falta de conversa, podemos dizer assim. Olha, o Barcelona não explicou as suas intenções para a Espanha e foi isso, tá ligado? Vocês vão entender, vamos lá. O Lamine jogou com o Celta de Vigo, na verdade, pelo Barcelona. Ali, fez o seu golzinho e tal, ganhamos. Isso no domingo, nesse último domingo. Segunda-feira, o Lamine acordou em seu belo dia e um médico belga, muito experiente em lesões de pubalgia, foi lá dar uma analisada no Lamine. O Barcelona já pretendia contratar esse médico há muito tempo, já tinha contratado esse médico há um tempo, e ele só poderia ir examinar o Lamine na segunda, ali por volta da segunda de manhã, beleza? Então o Barcelona contratou, o médico foi lá, segunda, examinou Lamine, meteu-lhe a mão no seu pubis. Vocês sabem onde fica um pubis, né? Bem numa região ali sensível. Fez as análises, os procedimentos com o Lamine e ele decidiu, falou, Lamine, e também pro Barcelona e o seu relatório médico. O Lamine Yamal, o jogador atleta, para ele se recuperar melhor, para ele conseguir não ter problemas futuros e essa lesão se agravar, ele precisa de repouso de 7 a 10 dias ali, pelo menos, trabalhando essa questão mais suavemente. Depois desse período ele pode, assim, voltar aos seus trabalhos normais ali como atleta e tudo mais, para que essa lesão não se agrave e ela seja tratada da forma mais, assim, correta possível, né? Foi um relatório médico desse ano, eu não vou lembrar o nome, eu não vi o nome do doutor belga, mas ele tem mais de 1000 tratamentos assim, em pubalgia, muito experiente nesse tipo de lesão. Então ele apresentou esse relatório. Chegou no Barcelona, o Barcelona mandou esse relatório para a Espanha, então a Espanha foi obrigada a desconvocar o Lamine Yamal. Você não desrespeita um relatório de um profissional médico, né, gente? Então é por isso. Aí chega meu mano de la Fuente e fala, eu nunca vi isso na vida. Você convoca o jogador e só sabe que o médico foi lá depois. Que porra é essa? Tá ligado? Ele meteu essa basicamente, né? E assim, é verdade, o Barcelona não falou para a Espanha que tinha um plano de contratar esse médico para examinar o Lamine. Mas porque o Barcelona tá puto, rapaziada. A verdade é essa. E com justiça. Vocês vão lembrar lá na data FIFA lá de... Não vou lembrar, não é outubro. Enfim, na última data FIFA, o que aconteceu? A Espanha escaralhou o Lamine Yamal. Tava ganhando lá de 3, não vou lembrar, enfim. Em alguns jogos contra a Geórgia e tudo mais, ali nas eliminatórias, que não era necessário a presença do Yamal em campo, a Espanha, ela forçou o Lamine. Beleza? Basicamente. Em 2-0, 4-0 contra a Bulgária. Essas porra desses jogos aí. Não tinha necessidade da presença do Lamine. Ele falou que estava sentindo dores. Ele falou ali e tudo mais. Enfim, que não estava confortável e tudo mais. Estava começando a sentir essas dores. E o De La Fuente não estava nem aí. Ele substituiu metade da seleção e deixou o Yamal em campo. O que aconteceu? O Yamal começou a sentir mais dores aí. E é aí que nasceu basicamente a principal dor dele da pubalgia. Né? Por uma irresponsabilidade, né? Por uma... Enfim,
não uma desatenção, eu tenho uma outra palavra melhor, né? Eu ia falar um descaso, né? Um desacaso, mas enfim, foi uma puta falta de responsabilidade do treinador da seleção com o jogador do Barcelona e devolveram o Lamine para o Barcelona, que a gente fez essa sequência gigante de jogos com o Lamine podre, lesionado por muito tempo, não conseguindo voltar bem contra o PSG, não conseguindo jogar bem o El Clásico por causa dessas dores, porque a raiz desse problema começou lá na data FIFA. Beleza? Então o Barcelona olhou e pensou isso daí, falando, porra, mano, a gente tem que cuidar do moleque. Mas se a gente presta o jogador para a seleção e os caras lá não estão cuidando dos jogadores, a gente aqui tem que cuidar. Então, de fato, desde aquele momento ali, a relação do Barcelona com a seleção ficou mais estremecida e o Barcelona não quis falar, não conversou. Tipo, beleza, eu vou contratar um médico aqui para analisar o meu jogador de pós-jogo contra o Celta de Vigo e pronto. O médico foi lá, analisou, não é o Barcelona que obriga o médico, é um médico profissional em pubalgia que analisou o Lamine e falou, ó, ele precisa descansar de 7 a 10 dias aqui para voltar a trabalhar ali no futebol e tudo mais, sem ter problemas no futuro. Pronto. Ele foi desconvocado e vai descansar aí nessa data FIFA inteira. E a Espanha não pode reclamar. O Barcelona está fazendo um favor para a Espanha. O De La Fuente, ele está sendo maluco de extrair esse nível, assim, não esse nível físico, quase que psicopático de um jogador de 18 anos como o Lamine, uma joia, um talento que vai entregar muitas felicidades para todos os espanhóis nos próximos anos, tá ligado? A posição do De La Fuente e da Espanha deixou claro para o Barcelona e para qualquer outro clube ali que, olha, tá jogando com o seu clube, tá comigo, eu vou extrair o que eu precisar dele para me vencer. O que vai acontecer depois, não tô nem aí, tá? Se o Lamine ficasse machucado com o Barcelona nos próximos 3 meses, não tava nem aí. A próxima data FIFA, eu acho que é lá pra maio, né? Alguma coisa assim. Tem mais uma data FIFA antes da Copa do Mundo. Se pra Espanha o Lamine tivesse lesionado e se recuperado a tempo da próxima data FIFA antes da Copa, e obviamente ele está bem pra Copa, pra ele está tudo bem. Foda-se o Lamine pro Barcelona. É assim que esse foi o recado que eles deram na última data FIFA. Então o Barcelona teve que se posicionar, rapaziada. Eles teve que se defender e proteger o seu jogador, porque a gente precisa do Yamal pra ganhar os títulos. É um absurdo o Yamal. Então essa postura é ruim para a própria Espanha, porque poderia chegar um Lamine na Copa, poderá chegar um Lamine na Copa se não fosse tratado a partir de agora essa pubalgia podre fisicamente, tá ligado? Isso ia prejudicar a própria Espanha. Então é por isso que o Barcelona tá fazendo um favor pra Espanha, tendo contratado esse médico e não deixando, obrigando o Lamine a não ir pra essa data FIFA, basicamente via relatório médico, porque ele precisa descansar. Beleza? E o momento também, né, pra descansar é agora. A data FIFA de agora é o momento pra descansar, porque agora vai chegar final do ano, vai chegar janeiro, tem Supercopa, tem Copa do Rei, tem mata-mata da Champions, e aí você vai precisar do Yamal e mais o Satanás pra conseguir disputar. Então o momento de descansar é agora. As fases mais decisivas dos campeonatos chegam na virada do ano, e a virada do ano tá chegando, tá? Então não tem muita margem de recuperar a lesão de pubalgia, não. A gente vai precisar descansar o Lamine agora, para que nos próximos meses ele consiga nos entregar bom futebol. Então, resumindo, foi isso que aconteceu. Esse foi a treta do Yamal com a Espanha, do Barcelona com a Espanha. Como eu disse num vídeo todo, galera, por mais que tenha essa treta do Barcelona puto com a Espanha meio nariz empinado com o Barcelona, o que o Barcelona tá fazendo vai ajudar o Barcelona e a própria Espanha. Tá cuidando de um jogador de 18 anos que está num ritmo profissional alucinante, que só vai prejudicar o seu corpo, vai prejudicar o desenvolvimento futuro do seu corpo. O Lamine não tem 25 anos, não, com um corpo já formado, que ele já conhece algumas questões ali, físicas e tudo mais. Quando você vai ficando mais velho, você vai sabendo o que aquela dorzinha significa, o que dá uma arrancada mais ali significa, que dói mais, dói menos. Você vai entendendo mais do seu corpo, você vai se conhecendo. O Lamine ainda não conhece totalmente o seu corpo, tem 18 anos, cara. Então precisa ter muito cuidado com ele, para não acontecer como aconteceu com o Pedro, por exemplo, que perdeu 2, 3 temporadas aí picotadas por várias lesões, porque exploraram demais o seu físico. Então o Lamine tem que ser dosado para ele não perder esse tempo de carreira também. Então é isso, beleza?
Foi um vídeo mais curtinho, foi um vídeo mais rápido aqui pra exemplificar pra vocês o que estava rolando. Tem muitas coisas pra eu comentar pra vocês também nos próximos vídeos que eu vou soltando aí diariamente, beleza? Mas sobre a treta do Lamine com o Barcelona, a questão da sua lesão é isso. Lamine deve estar apto a voltar pro Barcelona, estamos no dia 12, né? O Barcelona joga contra o Bilbao no próximo jogo, que vai ser dia 22, 10 dias, cara. É o tempo exato que o doutor lá passou que o Lamine precisa descansar. O Lamine vai estar apto pra voltar pra jogar o Bilbao. A gente deve ter a volta do Juan Garcia e do Rafinha pra jogar alguns minutos também, o que é excelente. A volta do Rafinha é essencial pro Barça nesse momento, né? Também evita data FIFA o Rafinha com a seleção brasileira também, o que já é uma benção em dobro, beleza? Então, pontos positivos dessa vez pro Barcelona e promete que vai dar bom, beleza? É isso. Nos vemos amanhã. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.